Programa Alberto Souza. Voltamos com o seu programa Alberto Souza e ao meu lado está o presidente do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o senhor Clóvis da Silva, engenheiro civil. E também aqui do meu outro lado, o presidente do Sindicato dos Engenheiros daqui de Imperatriz, o engenheiro elétrico Berilo Macedo. Vocês vão conversar comigo hoje aqui um pouco sobre esse mercado também e o que o CREA está fazendo aqui na região. Vamos começar primeiro com o Clóvis, presidente aqui do CREA. Clóvis, vocês hoje estão aqui na região visitando, né? Fazendo aí essa participação. Quais as ações aqui do CREA na região hoje? Bom dia a todos os senhores. A essa querida cidade Imperatriz, que eu já não vim aqui há algum tempo. E nós temos uma responsabilidade muito grande, até pela sua função junto ao Estado, né? Uma cidade promissora, de uma demanda muito grande, principalmente nas atividades que estão envolvidas com o nosso conselho, que é a engenharia, a agronomia, a geologia, meteorologia, geografia. Para você ter uma ideia como o nosso conselho tem uma abrangência muito grande. E nada melhor do que começar ou recomeçar esse processo de dinâmica da fiscalização, que é a nossa principal meta, é começar por Imperatriz, por tudo isso que representa para o Estado. Nós estamos também nessa visita aqui na região, vamos chegar a Ceilândia também, né? Nós estamos implementando uma nova metodologia de trabalho no quesito fiscalização e gostaria que ficasse bem patenteado o seguinte: não é a fiscalização meramente por fiscalizar, mas mostrar a importância do processo. A priori fica aquela ideia de que fiscalizar é punição. Não, a fiscalização tem função de prevenção, a fiscalização tem função de orientar, tá? A fiscalização tem função de abrir mercado de trabalho. Então são exatamente essa interação que a gente quer mostrar para a sociedade. O lucro financeiro é consequência do que nós realmente pretendemos. Nós, CREA, sindicatos de engenheiros, é o lucro social. É esse o objetivo base da nossa administração, do nosso trabalho, que vem sendo executado já há 3 anos e conseguindo paulatinamente chegar num patamar pelo menos satisfatório junto à sociedade. Bom, Clóvis, falando de fiscalização, a gente vê que no site do CREA tem lá o espaço para fazer denúncia e nesse espaço também tem lá todas uma relação de fatos que não competem ao CREA, né, fiscalizar. Então, o que seria aí competência do CREA, o que as pessoas poderiam estar denunciando para o CREA fiscalizar? Veja bem, a essência básica do CREA é a fiscalização do exercício profissional. Não é atribuição do CREA, por exemplo, ser fiscal de obra, tá? Não é essa a função precípua, mas verificar se aquele serviço, se aquela obra, aquela atividade de engenharia tem um responsável técnico, ou seja, se tem algum profissional habilitado. Que o fato do profissional sair da universidade não o credencia a estar no mercado de trabalho. É uma condição base importante, é o início do processo, mas ele precisa estar legitimado através do seu registro no CREA, tá? E o que é esse registro? Exatamente para servir como um identificador dele, do profissional, no meio social. Ou seja, através daquela identificação, daquele registro, caracteriza-se a legitimação daquele profissional para desempenhar as suas funções. E, principalmente, ficar bem claro que às vezes confunde-se um pouco, o CREA, ele não defende profissional. O CREA defende a sociedade.
Agora, ele, para defender a sociedade, ele precisa valorizar o seu profissional. Então, é exatamente essa que é a... Então, em havendo algum tipo de problema, lá em São Luís nós estamos com uma demanda bem razoável de problemas de construção, de denúncias, e o CREA, ele vai exatamente de encontro a esses profissionais. Então hoje tem algumas obras que estão com problemas sérios, então esses profissionais vão ser chamados para se justificar, para se explicar. Quando a questão envolve leigo, ou seja, a pessoa que não é o profissional, aí a forma de abordagem é diferenciada. É uma forma mais abrupta, mais forte, né? Já em existindo o profissional, o diálogo é técnico, né? Se esse diálogo técnico não surtir efeito, aí nós partimos para os procedimentos legais, enviar para o código, para a comissão de ética, avaliar se o comportamento do profissional foi ético ou não. Então, em síntese, a função básica é fiscalizar o exercício profissional, ou seja, se aquela atividade está tendo alguém responsável por ela. Bom, falando nisso, né, abordando esse assunto, se a obra tem algum responsável, a gente vê que as pessoas vão fazer obra em casa e contratam uma mão de obra leiga, vamos dizer assim, que não tem nenhum curso técnico, que não tem um curso superior. Qual o risco que essas pessoas estão correndo em contratar profissionais aí não qualificados? Veja bem, você abordou um tema de muita importância, um tema que inclusive já representou e representa muitos acidentes já acontecidos, exatamente por falta desta qualificação, desta pessoa habilitada para desempenhar aquela função. Não só de nível superior, nós também temos os técnicos, tá? Técnicos de nível médio, que também tem as suas atribuições, logicamente, com as suas limitações. Como também tem o nível superior, o engenheiro civil, eu tenho para desempenhar a minha função, eu tenho as minhas limitações, como tem o engenheiro eletricista, o engenheiro de pesca e o agrônomo, sucessivamente. Os técnicos também têm uma importância muito grande no processo, dentro das suas atribuições. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes deixa-se de contratar um profissional para executar determinado serviço e sempre a questão é a desculpa econômica. Não, porque vou gastar, vou fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Na realidade, é um detalhe que precisa ser esclarecido. Quando alguém vai executar uma obra e que tem um responsável técnico, o elemento mais importante que todo ser humano precisa ter para o seu desenvolvimento como pessoa chama-se tranquilidade. Ora, se eu tenho um responsável técnico por aquele serviço que está sendo feito para mim, primeiro, eu terei uma tranquilidade na execução. Segundo, em eventuais problemas, eu terei a quem me reportar, a quem cobrar. E na pior das hipóteses, já no extremo, se aquele responsável técnico, aquele profissional, não se responsabilizar eticamente, devidamente, o conselho entra atuando, inclusive, se for até o caso, punindo o profissional. Para nós, o que interessa é que a sociedade receba um trabalho técnico, mas principalmente seguro. Então, nós temos um documento que chama-se ART, significa Anotação de Responsabilidade Técnica. Esse documento ele tem valor de contrato, tá? Lá define quem contrata, quem é contratado e principalmente o que está sendo executado, tá? Todo aquele elencado que está lá, ele forma um elo de responsabilidades naquele que
está contratando e no profissional que está sendo contratado. E este processo ele é legitimado no CREA. Por exemplo, eu sou engenheiro civil. Dá um exemplo para você ter uma ideia de como a coisa funciona e que tem realmente uma segurança muito grande. Eu sou engenheiro civil. Se eu vou fazer um serviço, por exemplo, e faço uma RT, imagine que eu tenha feito aquela RT e que tenha me extrapolado das minhas limitações, nas minhas atribuições. Na hora que a RT chega no CREA, o CREA faz a triagem e verifica se aquele documento realmente o engenheiro Clóvis pôde fazer e tem atribuições para isso. Então o CREA ele é exatamente aquele fator, aquele divisor de águas, ou seja, ele mostra para a sociedade que realmente aquele profissional pode e deve fazer para que o cidadão tenha certeza de que ele está sendo acompanhado. Então o principal fator é este, é a responsabilidade do serviço. E essa responsabilidade, ela é muito abrangente, inclusive por tempo de uso. Presidente Clóvis, a gente sabe, né, que algumas pessoas usam mesmo a desculpa econômica para não contratar um engenheiro, mas tem muita gente que também não tem essa condição, né? E aí tem a Lei de Assistência Técnica Pública e Gratuita, né, que está em vigor aí desde 2009 e tem por objetivo garantir aí essa assistência técnica de engenheiros e arquitetos a quem realmente não tem condição, a quem se encaixem os pré-requisitos. Mas a lei está em vigor, ela está funcionando, e como que as pessoas podem ter acesso a esse benefício? Sim, a lei existe, se ela está funcionando a contento, eu me reservo o direito de não entrar em detalhes, porque é muito função de cada área, de cada região, de cada município, cada estado, mas não é justificativa de que qualquer obra ou serviço não tenha um responsável técnico por questões financeiras, porque o cidadão não tem condições para aquilo. Então a engenharia pública, o próprio nome já diz, é autoexplicativo, é exatamente para dar oportunidade para que aquele cidadão que não tem condições financeiras de, por exemplo, elaborar um projeto, de fazer o registro da obra. Então há esse projeto, esse programa de acesso ao direito da segurança. Talvez eu esteja sendo muito repetitivo com a palavra, mas a essência da engenharia é a segurança. Seja ela em execução ou principalmente em termos de prevenção, né? Então, por mais simples que seja a atividade, por mais simples que seja a obra, é importante esse detalhe, a segurança. E só quem pode dar essa segurança é o profissional habilitado. E o que é profissional habilitado? Aquele que tem registro no CREA. E aí, a partir daí, inicia-se todo um processo de comprometimento com a técnica, de comprometimento com a segurança e de comprometimento com quem está o contratando, tá? Então a engenharia pública ela tem esse diferencial e logicamente varia de caso para caso, prefeitura, estado, né? Eu até admito que poderia ser bem melhor, tá? Mas é uma questão que envolve uma demanda que eu entendo que é ainda muito sofrida no nosso país, que é a questão social, né? Nós temos uma demanda muito grande de pessoas carentes, e essa carência não necessariamente seja atrelada à pobreza. A pobreza é um tipo de carência. Nós temos carência técnica, nós temos carência de esclarecimentos, e é exatamente uma das facetas do CREA, do Sindicato dos Engenheiros, é exatamente isso: esclarecer, orientar. Eu recentemente estive dando uma palestra na Associação Comercial lá no Maranhão, onde uma plateia de pessoas esclarecidas, e muitas delas não sabiam
que o CREA fazia isso, aquilo outro. Tá? Então, realmente é uma troca de informações que tem que acontecer, principalmente para essas pessoas de menor condições de estar próximo da mídia, da informação. Quantos e quantos acidentes acontecem por desconhecimento? A pessoa não sabe, um simples bujão de gás pode causar um problema seríssimo na residência, né? Muitas das vezes a pessoa não sabe, muita gente não sabe, por exemplo, que a água é um transmissor de energia. Quantas pessoas não sabem, por exemplo, que extintor de incêndio não é qualquer tipo de extintor de incêndio que pode ser utilizado. Depende do momento, depende do estágio da situação. Quantos de nós, todos nós temos nossos carros e os carros têm extintor de incêndio. Se for fazer uma enquete, o percentual vai ser baixíssimo de pessoas que sequer sabem onde fica o extintor de incêndio no seu carro e como usar. Imagina num prédio. Você tem um prédio com uma demanda toda muito bem paramentada de sistema de prevenção e combate a incêndio, mas não tem uma brigada de incêndio, não tem pessoas orientadas, não é o morador que vai fazer, mas pessoas orientadas da administração do condomínio para saber mexer naquilo ali. Porque enquanto o bombeiro chega, o sinistro está aumentando, né? Então, se já puder haver uma diminuição, um controle. Então, em síntese, se vamos puxar o assunto, a demanda é muito grande. Um elemento muito importante na nossa administração é exatamente isso, a questão do esclarecimento. Fazer se aproximar da sociedade o que o CREA faz e por que faz. Olha aí, é importante ter informação e ter acesso também à informação. Ao meu lado também está o presidente do Sindicato dos Engenheiros aqui de Imperatriz, o senhor Berilo, engenheiro elétrico. Berilo, como que está o mercado de engenharia aqui em Imperatriz? A gente gosta muito também de falar do mercado imobiliário, né? Que a gente vê que deu uma recessão, né? Aconteceu uma recessão aí no mercado, mas como é que está esse mercado para os engenheiros? É sempre um prazer vir aqui em Imperatriz. Aqui eu morei um período e atuei profissionalmente. Tenho muito carinho por essa cidade. E hoje estamos aqui em Imperatriz, como presidente do Sindicato dos Engenheiros, que congrega todas as modalidades de engenharia do estado do Maranhão. Bom, a questão da empregabilidade, salário do engenheiro é muito em função da situação econômica do país, né? E hoje o Brasil se encontra num ambiente de recessão. Os investimentos são muito poucos, né? E com isso afeta muito a nossa categoria dos engenheiros. Temos recebido muitos pedidos de empresa desligando os profissionais que são homologados no sindicato. Especificamente na questão da construção civil, na questão imobiliária, a gente vê claramente, porque por falta de recurso, a população também está sem acesso à casa, à compra da casa, né? E com isso também afeta os investimentos. Não é só aqui em Imperatriz, é no estado do Maranhão todo e no Brasil também, né? Então a gente espera que essa situação se modifique logo, se resolva, porque a questão econômica é fruto de uma questão política que o Brasil está atravessando. Agora, especificamente também, nós temos uma observação. O serviço público, o Estado, o município também emprega muitos profissionais, engenheiros, né? Agrônomos. E isso a gente tem acompanhado e percebe que está havendo uma redução de salário também na nossa categoria no serviço público. Nós estamos atentos a isso. E agora, recente, a Prefeitura Municipal de Imperatriz lançou um edital para várias categorias de profissionais, inclusive de engenheiro, e lá tem um valor de salário para o engenheiro muito abaixo do piso salarial determinado pela Lei 4.950A.
Então o sindicato está atento, está fazendo uma ação administrativa, no sentido de que os nossos gestores públicos vejam a importância desse profissional no seu quadro, na sua estrutura, porque é o engenheiro que vai trazer toda a infraestrutura necessária para que se implante as políticas públicas do município, ou do estado, ou da União. Então nós vamos fazer uma ação administrativa inicialmente, senão vamos ter que arranjar uma outra forma para que haja esse reconhecimento por parte dos gestores públicos com relação à nossa categoria dos engenheiros. Cada profissão tem sua função dentro da sociedade e deve ser valorizada também, né? Hoje vocês também vão estar aqui em um evento, né, isso, que diferenciais do profissional de engenharia no mercado desafiador. É uma palestra, né, que vai também ter um lançamento do MBA. Como é que vai ser aí esse evento destinado aos profissionais de engenharia? Também estamos com essa nossa vinda também para prestigiar esse evento que é promovido pelo Instituto de Pós-Graduação, o IPOG, que é parceiro do sindicato, do CREA. Então será hoje às 19 horas no Ideal Eventos, né, que fica na Rua Maranhão, e é gratuito a todos os profissionais. Então, aproveitando para convidar a todos os colegas, que é uma forma de também desconfraternizar, se reunir e trocar ideias nesse evento que é importante para todos os profissionais da engenharia aqui de Imperatriz e da região. Um outro aspecto também importante é dizer que nós, os sindicatos engenheiros, estamos iniciando um processo para criar a nossa delegacia regional de Imperatriz. Então essa ação consta no nosso plano de ação da nossa gestão dos sindicatos engenheiros, e que ela vai trazer uma aproximação do sindicato com os profissionais dos municípios. E nós estamos iniciando exatamente por empresas, por considerar que é um município, o segundo maior município do estado, né, da importância política e econômica que tem para o nosso estado. Então, vamos iniciar esse contato, vamos eleger esse delegado regional, no sentido de que as demandas daqui dos nossos colegas engenheiros e agrônomos sejam resolvidas aqui mesmo, né, sem ter que se deslocar a São Luís ou trazer alguém de São Luís para vir resolver as questões locais. Descentralizar um pouco o serviço, né, desburocratizar um pouco mais. Isso é uma ansiedade não só daqui dos nossos colegas de Imperatriz, né, como de todo o interior do estado, que nós temos uma sede em São Luís, e isso eles se sentem um tanto, vamos dizer assim, deslocado, né, assim, sem estar participando ativamente do sindicato. Então isso vai ser uma forma de que a atuação do sindicato ela seja de forma igualitária em todo o estado. E aí, presidente do Sindicato de Engenheiro, uma última coisinha, Clóvis, né, presidente do CREA, a conciliação 2017 foi prorrogada, né, para quem aí quer regularizar os débitos, né, com o CREA. Como é que faz? Até quando vai ser essa prorrogação aí dessa conciliação? A conciliação, ela infelizmente, ela é um reflexo da realidade do que nós estamos acontecendo. Nós estamos conscientes de que todos os profissionais gostariam de estar com as suas responsabilidades inerentes às suas atribuições profissionais em dias. Nós temos certeza disso, que nenhum profissional gostaria, mas por toda essa situação que está aí, né, existem essa demanda bem acentuada de inadimplência, né? E o Conselho é sensível a essa situação, mas, ao mesmo tempo, entendendo que trata-se de uma questão regimental, trata-se de uma questão legal. E
nós temos o referendo do Conselho Federal, que é o CONFEA, né, em que orienta que seja dada todas as oportunidades possíveis para que os profissionais possam estar com as suas obrigações em dias. Então, até outubro, esses profissionais que estão inadimplentes podem estar aí se regularizando ao CREA. Pois é, existem promoções para o máximo possível de abatimento para os profissionais. Inclusive tem uma notícia que está sendo dada em primeira mão para vocês aqui de Imperatriz. O Conselho Federal, o CONFEA, autorizou via decisão plenária que tudo que acontece no sistema ele é originário de decisão de plenário. Não há atitude monocrática do presidente, diretor, não há, é decisão plenária. Então a plenária decidiu que da agora em diante, a partir de agora, essa negociação, essa conciliação, ela vai ser reduzida aos 2 últimos anos. Ou seja, isso vai de sobremaneira diminuir o impacto econômico em relação aos profissionais em ter que se beneficiar, em ter que se regularizar. Agora, nós vamos estar com todo esse processo de divulgação, vamos mostrar para os profissionais a necessidade. Está sendo mostrado que os conselhos regionais e o Conselho Federal têm interesse nisso, mas nós também vamos alertá-los de que é preciso de que de alguma forma sejam mais atentos a essa questão, né? Que a lei, né, as resoluções dizem que o engenheiro inadimplente ele torna-se ilegal, tá? E isso é muito complexo para as suas atribuições, para o seu desempenho das suas atividades profissionais. Então, o CREA tem essa orientação do Conselho Federal, o CREA Maranhão. Nós estamos informando aos profissionais que procurem a inspetoria, procurem a sede do Conselho para iniciarem essa negociação dos seus débitos e alertando de que, conforme a autorização do CONFEA, está sendo exigido apenas agora os 2 últimos anos de inadimplência, tá? Exatamente para mostrar que o que interessa é que cada vez mais o profissional esteja próximo do CREA. Não há intenção cartorial, não há intenção meramente de cobrança, mas a intenção é de mostrar a necessidade de que se cumpra a legislação. Obrigada, Clóvis. Obrigada, Berilo, também, por essas explicações, por essas informações que é tão importante também para a região. Boa visita também na região, que eu sei que vocês estão visitando aqui toda a região, não só Imperatriz, fazendo aí esse trabalho do CREA, fazendo aí essa aproximação também com os engenheiros. O seu programa Alberto Souza volta já com mais informações. Programa Alberto Souza.